é um vaso escolhido. Eita glória, amém? Irmãos, o texto, quero começar aqui pedindo para que você está em casa, possa se inscrever no nosso canal, compartilhe esta palavra para que ela possa abençoar mais vidas, comenta embaixo, manda para todo mundo no grupo de WhatsApp, compartilha no teu Facebook, Instagram e assim por diante. Eu agradeço por você estar aí nos ajudando, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amados, a palavra começa: temos porém esse tesouro em vasos de barro. Eu não sei se você entende, mas Deus te trouxe aqui esta noite. Talvez você adentrou aqui triste com alguma coisa, passando alguma dificuldade, alguma luta, alguma tribulação. Eu queria dizer em nome de Jesus que você é um vaso escolhido do Senhor, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Por quê, pastor? Eu quero te mostrar. Eu queria destacar principalmente, sabe o quê? Os vasos. Só para que você entenda, aqui está dizendo que é um vaso de barro. Tem valor? Não tem muito valor. Só que é tão interessante, irmãos, que eu estava pesquisando algumas coisas sobre os vasos. É tão interessante que antigamente as pessoas tinham o costume de esconder tesouro dentro desses vasos. Sabe por quê? Quando chegasse o ladrão na casa dela, eles iam procurar em qualquer lugar, menos dentro de um vaso de barro. Você está entendendo por que Paulo está falando essa palavra? Então os antigos tinham esse hábito de esconder tesouros dentro do vaso. Porque o ladrão chegava, ele ia olhar aquilo que é brilhoso, aquilo que chama atenção, que tem valor. Então não sei se você já está começando a entender que você tem algo aí precioso dentro de você, né? Então comece a compreender o que Deus já está falando. E é tão interessante, irmãos, porque quem olha de fora dá alguma coisa? Não, olha, é um vaso de barro, se cair quebra. Eu não sei se você está entendendo, às vezes, né, as pessoas olham para nós, não dá nada, irmãos. As pessoas olham para nós e falam assim: isso é um Zé Ninguém, isso é um zero à esquerda. Mas é tão interessante que a palavra de Deus vai nos mostrar o contrário. Não que a glória seja nossa, mas que Deus esconde um tesouro dentro desse vaso. Quem é esse vaso? Eu e você, amém? E aí, irmãos, é tão interessante que muitas pessoas, elas não prestam atenção nesse vaso. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. Olha para que você entenda, uso doméstico. O vaso serve para carregar ou armazenar alguns produtos de ouro, de prata, né? Só que é tão interessante que eu queria te dizer o que você possa aprender. O que desonra um vaso não é o que vai por fora, mas sim o que vai por dentro. Como assim, pastor? Depende do que a gente está carregando dentro, que é o valor, a importância do vaso. Por quê, pastor? Porque, irmãos, preste atenção. Esse vaso ele guarda água, esse vaso ele guarda mantimentos também, para que você entenda. E além de ser barato, eu pesquisei um negócio que eles são porosos. O que é isso, pastor? Eles drenam melhor a água. E geralmente se coloca planta dentro desses vasos. Por isso que as plantas dentro dos vasos de barro, elas duram mais. Não sei se você está entendendo, né? Talvez ao olhar das pessoas isso não tem muito valor, mas para Deus tem muito valor. Talvez para as pessoas não tem valor, mas para um agricultor tem sim, porque é colocado lá e esse vaso tem um efeito sobre aquela planta. E aí eu vou começar agora a pregar, para que você entenda. Este vaso não é nada, ele é frágil, ele pode quebrar a qualquer momento. Assim somos eu e você. Por que será que Deus nos fez como vaso de barro? Para que nós não venhamos nos orgulhar de nós mesmos, para que nós não venhamos ser prepotentes, para que nós não venhamos ter muita autoconfiança, mas sim o que é posto dentro de nós é valoroso. E eu quero aqui que você entenda, há algo precioso dentro de você, que é a presença de Deus. Há algo precioso dentro de você, que é o Evangelho de Deus. Há algo precioso dentro de você, que é o Espírito Santo. Então o que está por fora não tem tanta importância, mas é o que está dentro que tem importância para Deus. Então aí a minha pergunta: o que tens colocado dentro de você? O que você tem colocado? O que você tem carregado? Porque você foi criado como vaso de honra e não de desonra. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Talvez até agora você achou que não tem valor, que você é um vaso de desonra, mas eu quero profetizar: não, você é um vaso de honra, porque o próprio Deus te escolheu a dedo para colocar o tesouro dele dentro de você. Como assim, pastor? Deus escolhe todos? Não, ele chama todos, mas poucos acabam ouvindo o chamado. Então, amados, o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Deus nos coloca como um vaso de barro para que nós possamos entender que o poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele.
O tesouro vem dele. E aí agora eu vou até tirar isso aqui, amados, que ele vai dizer que eu coloco dentro de um vaso de barro para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Como assim, pastor? Você é tão falho, você já imaginou? Você erra tanto com Deus, você falha tanto com Deus. Eu falho tanto com Deus, eu erro tanto com Deus, e mesmo assim o Senhor ainda deposita muita confiança em mim, em você. Qual é essa confiança, pastor? A palavra de Deus, para que ela possa ser passada para frente, irmãos. Deus não desperdiçou a palavra dele com você. Se você está ouvindo essa palavra, é porque você tem valor para Deus. Só que você não se vanglorie e acha que o poder é teu, porque o que vem dentro de você provém de Deus. E olha o que diz o texto: para demonstrar que esse poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós, porque Deus sabe da nossa prepotência. Mas eu quero que você entenda uma coisa, e aqui agora ele começa. Algumas características do vaso. O vaso primeiro precisa ser preenchido, senão ele não tem utilidade. Concordam comigo? Um vaso sem ser preenchido, ele tem utilidade, irmãos? Não. É melhor pegar ele e jogar fora. Então a primeira coisa que eu pergunto: nós precisamos ser preenchidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Essas plantas representam isso para nós. Esse tesouro é isso. Nós precisamos ser preenchidos da presença de Deus. Aí minha pergunta: o que você tem preenchido? Esse vaso que Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã. O que tem preenchido a maioria do teu dia, a tua semana? Eita, Deus vai bater alguns aqui agora. Irmãos, segunda coisa que eu aprendo: a essência do vaso está naquilo que o preenche e não no vaso. E aí eu pergunto para você: as pessoas quando olham para o vaso, o que elas olham? O vaso ou o que está dentro? Eu quero que você entenda o que tem preenchido a tua vida. O que tem preenchido a tua vida? Porque não adianta você querer aparecer mais do que o Evangelho, que não vai adiantar, que quem tem que aparecer é Deus. Eu estou aqui pregando, mas eu não posso aparecer mais do que a palavra de Deus. A glória dele convém que eu e você diminuamos e o Senhor cresça nas nossas vidas. Terceira coisa que eu aprendo aqui: o vaso, depois de ser preenchido, precisa ser colocado em um local visível. Ninguém acende uma luz e esconde debaixo de uma cama. Ninguém pega um vaso bonito, como uma planta bonita, e esconde debaixo de alguma coisa ou atrás de um armário, de um guarda-roupa. Aí a minha pergunta: onde você está sendo visível? Você tem glorificado a Deus como vaso de Deus? O que tem que chamar a atenção é o que fica dentro, é os arranjos, é o tesouro. Quarta coisa que eu aprendo aqui: todo vaso tem um propósito. Como eu falei, se não estiver sendo utilizado, está sem propósito. Evangelista Márcio, abra para mim 2 Timóteo 2:21, por favor. Eu quero que você entenda que Deus tem depositado uma confiança muito grande na tua vida, então não decepcione Deus. Pastor, mas o senhor não sabe que eu tenho passado. Mesmo assim, se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar, porque aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia final. As provas são somente para mostrar o que está dentro, não o que está fora. Por favor, evangelista. Se você se purificar e entender que você é vaso de Deus, Deus vai te preparar para toda boa obra. É o próprio Deus te capacitando, mas você precisa fazer a tua parte, se purificar. Ninguém vai pegar um vaso de qualquer jeito e colocar algo precioso, valioso. Talvez essa prova que você está passando é só Deus tirando algumas impurezas, vasinho. Mas eu quero que você entenda, talvez para algumas pessoas você não tem valor, mas para o Criador, para o oleiro, você tem valor. Você já prestou atenção que quem trabalha com joia, ele sabe o valor da joia que tem? Eu e você talvez não trabalhamos, a gente sabe o valor que tem? Não, o oleiro sabe o valor que o vaso tem. Eu não sei se você está entendendo, o oleiro é o próprio Deus e sabe o teu valor para ele. Sexta coisa que eu aprendo aqui: o importante é o oleiro e não o vaso. Como assim, pastor? Irmãos, se o oleiro quiser quebrar o vaso, jogar o vaso fora, ele joga. E muitas das vezes nós queremos ser mais que Deus, queremos questionar a Deus.
Não é porque Deus confiou o evangelho dentro de nós que nós podemos fazer de qualquer jeito. Sétima coisa que eu aprendo: o vaso de barro é frágil. Lembre-se, você é frágil, eu sou frágil, nós somos frágeis. Mas o evangelho que está dentro de nós, o tesouro que está dentro de nós é poderoso. Então quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos forte, para a glória de Deus. Então é na tua fraqueza que Deus vai operar. Então o que eu aprendo, irmãos? Um vaso não pode se orgulhar. Paulo tinha certeza que o Criador era que guardava ele. Nós precisamos ter a certeza que mesmo nas provas é o próprio Deus quem nos guarda, irmãos. E aí agora eu vou para o versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Eu não sei se você está entendendo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o monstruário não pode chamar mais atenção do que a joia. Você está entendendo? Amados, aprenda, a moldura não pode chamar mais atenção do que a pintura de um quadro. Assim somos eu e você como vaso de Deus. Quem tem que chamar mais atenção aonde a gente coloca as plantas dos pés é o próprio Deus que está dentro de nós. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Está entendendo? Então, irmãos, se você... Eu vou perguntar, você deseja ser instrumento de Deus aqui, ser vaso escolhidos, né? Então eu vou falar para você, você precisa diminuir. Nós temos que ter o desejo de ser instrumento de Deus, mas para isso a Bíblia diz que nós devemos diminuir, para que o Senhor cresça. Pastor, como que eu diminuo? Se esforçando dia após dia. Sabe por quê, irmãos? Vai vir prova para você não estar na presença de Deus, na casa de Deus, lendo a palavra, jejuando, testemunhando. Vai vir enfermidade, vai vir o frio. Olha hoje como que está aqui. Poderia ter mais gente, né? Por quê, irmãos? A gente acha que às vezes só porque está servindo a Deus a gente não passa por nada. Aí eu sou vaso escolhido. Não vai acontecer nada comigo, nenhuma prova. Irmãos, ao contrário, as provas é para nos moldar, não é para nos matar. E aí é tão interessante, irmãos, que esse texto começa: será que nós somos atribulados na outra versão? Mas aí eu pergunto, irmão, em qual área você está sendo atribulado? Atribulado é no casamento, é na saúde, é no cansaço físico, no cansaço mental, é na vida financeira, é na vida emocional. Aonde você tem sido atribulado? Por quê, pastor? Porque o próprio Paulo, ele diz, irmãos, sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Eu não sei se você está entendendo. Quem conhece quem Jesus é na vida dele, e o que ele é para Jesus, mesmo passando por lutas, por tribulação, ele sabe quem ele é. Ele passa por luta, mas ele não fica arrasado, ele não joga a toalha. Você sabe bem, quem torce tem fé. Então, amados, o que nós aprendemos? Não desanimados. Não é isso? Na versão de vocês está não desanimados? E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã que está desanimado, levanta a poeira, sacode, começa a despertar. Você já viu muitos pela caminhada parar no meio do caminho e hoje estão sofrendo as consequências de terem abandonado o Senhor, porque o Senhor não abandona, nós que abandonamos o Senhor. Você tem visto muitos obreiros aí por aí, que abandonaram a presença do Senhor, a palavra do Senhor, e hoje estão sofrendo as consequências. Não queira fazer isso. Paulo está nos dando uma lição de que ele passava por prova e ele continuava perseverando. Porque ele passava por prova, passou e continuava perseverando, porque ele sabia do versículo 7, temos porém este tesouro no vaso de barro. Ele falava, eu sou fraco sim, eu passo por luta, eu sou limitado, mas o tesouro que está dentro de mim é quem me fortalece. Aquilo que para muitos é loucura, para nós é poder de Deus. É isso que ele estava falando, irmãos. Aí eu pergunto, como anda a sua fé, meu irmão e minha irmã? Você está desanimado? Porque Paulo era atribulado em todo o tempo, mas em momento algum ele estava angustiado. Paulo, ele ficava perplexo, irmão, mas em momento algum ele estava desanimado, ele estava triste. Mas Deus está perguntando para você esta noite, por que você está desanimado assim? Levanta, eu vou fazer a obra que eu prometi na tua vida, mas você precisa estar onde precisa estar, que é na presença, que é na brecha do Senhor.
Irmãos, ontem eu estava pregando lá e o próprio Deus, no meio da pregação, falou ao meu coração: ei, pastor, não vai acontecer enquanto você não se colocar no lugar que eu pedi para você se colocar. Você está entendendo? O próprio Deus querendo falar com os outros e o próprio Deus falando com você. Muitas das vezes nós queremos o milagre de Deus, o extraordinário de Deus, mas nós não queremos abandonar algumas coisas da nossa vida. E Deus vai bater em alguém aqui essa noite, porque bateu em mim. Muitas das vezes nós estamos apegados às coisas palpáveis, irmãos, que a hoje tem e amanhã ela passa. Você está entendendo, irmãos? Muitas das vezes nós não entendemos que Deus, Ele quer que a gente dê um passo de fé. Sabe o que é um passo de fé? Quando um pai está embaixo e o filho ouve a voz do pai, ele se joga ou não se joga? Porque ele confia, isso que eu e você precisamos. Irmão, às vezes a gente está apegado demais as coisas que são passageiras. E aí a gente fica sofrendo, o casamento não vai bem, os filhos andam meio rebeldes, a vida financeira não vai bem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não confiamos totalmente no Senhor. E o Senhor, irmãos, vai mostrar por meio da palavra. Olha só Hebreus capítulo 12. Os heróis da fé, todos eles tiveram que dar um passo de fé no escuro, irmãos. O que Deus está querendo fazer? Muitas das vezes, irmãos, precisamos entender que é na prova que Deus vai nos levantar. Porque quando as coisas estão boas, a gente está sempre sorrindo. Não é isso? Que nem a gente só lê o primeiro versículo, a gente só fica sorrindo, né? Eu sou valioso, o tesouro está aqui dentro. Mas a gente começa a ver os outros versículos, a gente opa, peraí, esse vaso passa por alguns momentos de dificuldade, não é isso? Então, irmãos, o que eu tenho aqui para ti é isso. Versículo 9, olha só. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Cadê o irmão Robson Rodrigues? Empresta a sua Bíblia para mim, meu irmão, por favor. Eu gosto dessa versão para pregar rapidinho. Ah, não, nessa não. É igual a outra. Versículo 9, irmãos. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você está entendendo? Você está passando por perseguição? Não reclame, glorifique a Deus. Perseguição é marca de um servo de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Sabe por quê? O diabo não vai perseguir quem é dele. O diabo vai perseguir quem é do Senhor. Se você está passando por prova, por luta, é sinal que você está na direção certa. Jesus não falou que seria fácil. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Se você está, quem está passando por prova? Só quem for sincero, passando por luta, amém? Eu dou os parabéns para você, porque você está no caminho certo. Só que não ache que Deus vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque o possível você tem que fazer, o impossível você deixa que Deus faz. Versículo 10, irmãos. Trazendo sempre a dor, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém, amados? Eu li uma frase. Olha só, as dores de uns são as sabedorias que trarão vidas a outros. Eu vou repetir para que você entenda. As dores de uns são as sabedorias que trarão vidas a outros. Por quê? Tem pessoas que passam pela mesma situação, pelo mesmo momento, pela mesma luta, pela mesma prova, e aquele que tem a presença, ele age de forma diferente, ele vence, ele glorifica, ele adora. E aquele que não confia no Senhor, ele se frustra, ele cai, ele volta para trás, ele retrocede. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui? Então, irmãos, o que eu aprendo? Assim como a atenção não está no vaso, mas sim no interior do vaso, aqui também Paulo nos ensina que a atenção não está em nós, mas no Senhor Jesus. Então, se o meu ego morre, se o teu ego morre, a vida de Jesus começa a se manifestar em nós. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Aí o versículo 10 vai dizer: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, uma semente para dar fruto, ela precisa... Eita, só tem algum agricultor aqui. Uma semente para dar fruto, ela precisa... Eu e você, para que Jesus possa viver em nós, precisamos morrer. Eu não sei com quem Deus está falando aqui. Você precisa matar algumas coisas na tua vida, para que Jesus possa tomar totalmente, completamente o teu ser. Eu vou fazer uma pergunta: quem quer viver algo maravilhoso aqui? Eu acho pouco. Eu acho pouco isso.
Agora eu vou perguntar, quem quer viver algo extraordinário aqui essa noite? Você está entendendo? Amados, Jesus não tem algo maravilhoso para nós. Jesus tem algo extraordinário, mas para que Jesus faça algo extraordinário, eu preciso estar na posição que Jesus pede. E muitas das vezes o extraordinário vai acontecer no meio de uma prova. Como assim, pastor? Abraão, irmãos. Deus me traz a memória agora, Abraão. Deus dá um filho para Abraão. E o que Deus faz para Abraão? Pede o seu próprio. Mano, esse Deus é doido. Ele me deu esse filho. Aí eu fico imaginando, eu falaria isso para Deus. Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. O Senhor falou que me daria um filho, agora o Senhor pede. Mas irmãos, o que eu aprendo aqui, irmãos? Este ato de Abraão, este ato que ele fez diante de Deus, eu não sei se você já compreendeu aqui o que Deus está falando. Irmãos, este ato fez com que Abraão não ficasse apenas na memória da família dele, mas esse ato fez com que chamasse a atenção do coração de Deus. E hoje nós o chamamos de pai da fé, sabe por quê? Porque Deus pediu o filho dele e ele não negou. Mas Deus não matou o filho dele, Deus proveu a ele, não só o cordeiro daquele dia, mas proveu salvação da sua casa, da sua família. Eu não sei se você está entendendo, talvez é no meio da prova que Deus vai prover os maiores milagres das nossas vidas. É no meio das lutas que Deus vai fazer o extraordinário na minha vida e na tua vida. Então, se você está sendo perseguido, glorifica a Deus. Versículo 11, pastor. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Porque nós, ele está falando daqueles que vivem para Jesus. Irmãos, eu nunca vi um crente durante a sua caminhada falar assim: eu nunca passei por uma prova. Você já conhece algum crente aí na vida? Não tem, irmãos. Se o próprio Senhor Jesus foi tentado, foi provado, será que nós não seremos? Mas ele está dizendo aqui, quando nós morremos, é aí que nós vivemos. Eu não sei se você está entendendo. No meio da igreja, quando tem pessoas morrendo, sementes morrendo, vidas ao redor estão sendo nascidas para a glória de Deus. Irmãos, quando há transformação na minha vida, aquela pessoa que está do lado, ela começa a ver e ela também quer sentir essa presença de Deus, ela quer sentir o transformar de Deus. É isso que é morrer para que outros possam viver, é perder para que outros possam ganhar, é chorar para que outros possam sorrir. Eu não sei se você está entendendo. O evangelho é completamente diferente das coisas do mundo. E muitas das vezes você vai ter que engolir sapo para que o outro possa falar assim: eu ganhei. E ele acha que ganhou, mas na real quem ganhou foi você. Você está entendendo aqui como que é o evangelho? Então há momentos que Deus vai trabalhar de uma forma que a gente não compreende. Versículo 12, já estou quase finalizando. De modo que em nós opera a, mas em vós a. Irmãos, quando nós morremos, aqui eu estou falando para a igreja do Senhor, vidas são alcançadas para a glória de Deus. O versículo está dizendo, quando em nós opera a morte, lá em vós opera a vida. Paulo tinha fundado esta igreja, e agora por meio da morte, da abnegação de Paulo, vidas estavam sendo alcançadas. Eu falo para você, o meu desejo hoje não era de estar aqui cultuando a Deus, porque eu sou ser humano, estou cansado. Mas quando nós matamos esse cansaço, passamos por cima disso, nós estamos matando o nosso velho homem, e aí outras vidas são levantadas para a glória de Deus. Não está friozinho hoje? Não era bom ficar em casa assistindo uma sériezinha, descansando? Tem irmãos que até trabalhou hoje. Mas o que você veio fazer aqui foi glorificar o nome de Deus, porque você está morrendo para o mundo, mas está nascendo para Deus. Cada dia que você vai à casa do Senhor é uma sementinha plantada na tua vida. Eita glória, eita. Tá vendo? Essa aí tá labareda e vocês me ajudam. Traz ela mais vezes, irmão, por favor. E aí, irmãos, versículo 13. Temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei e por isso que falei. Paulo aqui, irmãos, declara aos coríntios que a sua fé não está baseada em experiências, porque Paulo estava sendo perseguido,
apanhando, perplexo, cansado. Mas a fé dele não parava, porque a fé dele era aquela que andava para frente, que olhava para o autor e consumador da fé, irmãos. O que eu estou querendo dizer, ele está dizendo assim, ó, como está escrito, eu criei. Irmão, nós precisamos parar de somente falar que cremos na palavra de Deus, mas mostrar com as nossas vidas que cremos na palavra de Deus. Aí eu te pergunto, a sua fé está baseada em quê, meu irmão, minha irmã? Não tem um ditado, me mostra com quem tu andas e direi quem? Irmão, você quer conhecer um crente? É quando ele passa pela prova, quando está frio, quando está chovendo. O que você quer querendo dizer? Ele falta por qualquer coisa, irmão. E eu não estou falando só de presença, eu estou falando de constância na presença de Deus. É o que a gente chama de crente mimimi, irmãos. Vocês sabiam disso? Que às vezes ele passa por qualquer prova e ele, hoje eu não vou não. Deus não fez. Como se Deus fosse obrigado a fazer para ele adorar. Eu não sei se você está entendendo, a fé é ao contrário, você adora e depois você vai ver os milagres. Irmãos, é simples assim. Lá fora você paga e depois recebe. Para Deus você crê e depois você recebe. Simples. E eu vou falar para ti, não queira provar Deus. Se provar Deus, o chicote estrala. E aí, amados, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu não sei vocês, mas o meu maior motivo de estar aqui, claro, é adorar o Senhor, é de ver pessoas se rendendo, famílias sendo edificadas, mas o maior desejo de estar aqui é porque em breve eu quero estar na presença do Senhor lá na glória. Você está entendendo? Eu não sei se você anseia isso, mas se você não anseiar, você está no lugar errado. Porque o maior anseio de um crente é estar no céu. Porque lá não haverá choro, ranger de dente, não vai ter fofoqueiro, não vai ter aquele irmão que só critica, não vai ter nada disso. O diabo não vai entrar lá, tá? Tá entendendo? Então, irmãos, o que eu aprendo com esse versículo? Paulo sabia quem ressuscitou o Senhor era o próprio Deus que estava cuidando dele. Aí eu te pergunto, você tem essa mesma certeza de que o Deus que você veio adorar aqui é o Deus que no último dia vai te ressuscitar? Vocês estão aqui comigo? Então, irmãos, nós precisamos, sabe, basear as nossas vidas em palavra. Sabe, parar de basear as nossas vidas em conto de fadas. Eu creio que cada um aqui veio procurando uma bênção, eu entendo, irmãos. Mas a bênção maior para um crente é morar no céu. E quase não se fala mais disso. Só fala que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai fazer algo novo. A chave vai estar aqui na porta. Eu entendo que Deus faz tudo isso. Mas o maior objetivo de estarmos aqui é ir para a glória, irmãos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a morte já foi vencida. Então o que nos resta agora é a glória eterna. O último inimigo já foi vencido por Jesus. Então o que eu devo temer? Nada, irmãos. Então eu quero falar para você que entrou e ouviu essa palavra, que está passando por luta. Essa luta não é nada comparado àquilo que Deus tem preparado para você. Por isso que Deus confiou um tesouro dentro de você. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não sei se você está entendendo, se você está ouvindo essa palavra, é porque tem planos de Deus para a tua vida, tem salvação de Deus para a tua vida. Você é um vaso sim, você é limitado sim, você é frágil sim, mas Deus está depositando uma confiança em você, Deus está depositando o Evangelho em você, Deus está depositando o Espírito Santo em você. Versículo 15, nós acabamos. Sabendo que aquele que... porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu vou perguntar mais uma vez, eu sei que teu braço está até cansado. Quem está passando por prova de novo, só para me lembrar se é... Pode ser sincero, irmãos, amém? Eu quero te dizer que esta prova que você está passando não é para te matar, não é para que você saia da presença de Deus, não é para que você abandone a tua família, abandone o teu barco,
essa prova que você está passando, Paulo está dizendo aqui, que quando você supera a prova, o nome de Deus é glorificado. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que você está falando de Jesus, convidando todo dia para vir para a igreja, ele não veio ainda e ela não veio ainda? Ele vai ver você, sabe como? No meio da prova. Já prestou atenção que ele vai ver você passando pela prova, aí ele vai ver se você vai reclamar, se você vai jogar a toalha, se você vai abandonar. Porque se você abandonar, ele vai falar assim: ah, esse Deus aí que você está falando, querendo me levar para a igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não quero esse Deus não fez nada por você. E aí o nome de Deus estará sendo negado. E a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Não sei se você está entendendo. Essa prova não é para que você dê um mau testemunho. Essa prova é para que você passe por cima dela. Essa prova é para que você veja algo extraordinário de Deus logo ali na frente para você. E você glorifique o nome de Deus. E essa pessoa que você está evangelizando, convidando, orando por ela, ela vai ver e falar assim: você é crente mesmo. Você passou por dificuldade, o emprego saiu da tua casa, a enfermidade chegou, as lutas chegou, a crise no casamento, os filhos estão querendo se desviar, e você continuou firme. Eu quero servir esse Deus, porque você glorificou o nome de Deus. E além dessa pessoa se render aos pés de Deus, o próprio Deus abrirá um sorriso grande para você. Eu tenho orgulho dele, eu tenho orgulho dela. Ele glorificou, ela glorificou. Ele permaneceu de pé, ela permaneceu de pé. Ei, estou perplexo, mas não desanimado. Estou abatido, mas eu não perdi a esperança. É isso que Paulo está falando, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu acho lindo esse texto, irmãos. E o tema é: o poder vem de Deus. Que você entenda que o poder vem de Deus. Porque você é um vasinho que a qualquer hora pode quebrar. Mas o poder vem de Deus, então você precisa buscar o poder em Deus, meu irmão. Não ache que essa prova vai passar se você abandonar o Senhor. Ela vai ficar pior. Eita, lá vem Deus de novo. Bom, Deus. Irmãos, lembra o povo no deserto? 40 dias, Deus, de novo. Entra aí, meu filho. 40 dias, imagina. Terra prometida, uva, mamão, melancia, laranja, e não sei mais o que. Aí desobedeceu. 40 dias. Aí multiplicou. 40 anos. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Tem coisas que já eram para ter acontecido na tua vida. Eu vou repetir, você não entendeu ainda. Tem coisas que já eram para ter acontecido na tua vida, e não aconteceu ainda porque você tem sido desobediente no meio das provas. Toda vez que você passa pela prova, você abandona o Senhor. Toda vez que você fala que vai pegar firme com Deus, o inimigo se levanta e você de novo abandona o Senhor. Deus está mandando eu te dizer: então toma vergonha e pega firme com Deus. Não queira que Deus faça antes de você fazer. Deus quer um passo de fé. Deus, Ele tem o poder de fazer a qualquer hora, mas Ele quer contar com a tua fé. Eu vou te dizer algo de Deus. Quanto mais uma semente morre, mais frutas, mais frutos, mais árvores, mais qualquer outra coisa é nascido. Quanto mais você morre, mais Deus te abençoa. Irmão, não vi nenhum crente que fala assim: eu vou servir a Deus, que ora, que jejua, que passa pela prova e dá glória a Deus, ele ser abandonado por Deus. Então eu quero te dizer: quanto mais você morre, mais Deus é glorificado. Pare de reclamar, por favor. Você é vaso escolhido. Só que não ache que Deus vai fazer tudo por você. Amém? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero já, antes de orar, pedir para você que está em casa assistindo essa palavra, possa compartilhar, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo, mandar nos grupos de WhatsApp, né? Nos ajude aí a melhorar, a levar o Evangelho mais longe em nome de Jesus. Amém?